Boa noite a todos. Gmar Hatimah Tová. Gmar Hatimah Tová significa que nós terminemos de ser selados para o bem, para um ano positivo, significando que em Rosh Hashanah nós já fomos inscritos no livro da vida e Bezrat Hashem, com a ajuda do bom Deus, para uma boa vida, uma boa qualidade de vida em todos os aspectos, com saúde, prosperidade, alegrias, naches, paz, satisfação, etc. Mas, de acordo com a tradição, em Rosh Hashanah, nós somos inscritos no livro da vida, e é no dia do Yom Kippur que nós somos definitivamente selados, e é carimbado o nosso nome de uma forma positiva para o livro da vida e uma boa vida. Então, nesse período, chamados 10 dias de Teshuvah, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós costumamos desejar Gmar, Hatimah, Tová, Gmar, de Ligmor, que a gente termine, Hatimah, de ser selado, Letová, para o bem, no livro da vida, para uma vida boa e doce, nesse novo ano judaico que se iniciou nesses dias. Nós estamos a 48 horas, a menos de 48 horas, do dia mais sagrado do ano judaico, Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, chamado Yom HaKadosh, o santo dia, o dia sagrado, que na Torá é descrito como Shabbat Shabbaton. Se o Shabbat já é um dia muito elevado e sagrado, o dia de Yom Kippur é considerado o Shabbat dos Shabbatot. Shabbat Shabbaton, por assim dizer, como se fosse um super Shabbat em termos de santidade e de elevação. Um dia que é único nas suas características. Durante todo o ano, em datas normais, nós fazemos 3 rezas por dia. Em datas especiais, como Shabbat, Rosh Chodesh, festividades, nós temos 4 orações no dia. Mas apenas e tão somente no dia do Yom Kippur nós fazemos 5 orações. Nós temos 5 orações. A oração adicional e única que é feita no dia de Yom Kippur é a reza de Neilá, que é feita no final do dia, e nós vamos falar um pouco adiante sobre ela também. Então, o dia de Yom Kippur é muito especial e significativo. Nós já fizemos outros lives anteriores, e no ano passado nós vamos pedir para disponibilizar isso nas nossas páginas, os links que levam até os ensinamentos práticos de como celebrar o Yom Kippur, como também as rezas, a liturgia do Yom Kippur, como conduzir as rezas nesse dia tão importante, especialmente nesses tempos de pandemia, quando nós temos muita gente que ainda, por recomendação médica ou por condições físicas, faz as rezas em casa. Então é bom dar uma recapitulada nessas instruções antes do Yom Kippur, e nós vamos disponibilizar isso está no nosso site, no nosso YouTube, e vamos disponibilizar os links também para todos terem acesso. Quanto às leis e costumes práticos do Yom Kippur, para aqueles que estiverem interessados, nós vamos fazer amanhã à tarde, às 18 horas, se Deus quiser, uma recapitulação rápida, um resumo concentrado, uma síntese das leis e costumes que se aplicam no Yom Kippur, que, se Deus quiser, começa nessa quarta-feira, antes do pôr do sol, pouco depois de 5h30, quando é o horário de acendimento de velas. Em São Paulo é próximo de 5h40, em cada lugar do mundo, em cada cidade, cerca de 20 minutos antes do pôr do sol, todo mundo nos seus aplicativos, no jornal, pode saber no local que se encontra qual o horário do pôr do sol. Então, nesse instante, começa a vigorar o Yom Kippur, e ele se estende por 25 horas até depois do escurecer no dia seguinte, portanto, toda quarta-feira à noite, e quinta-feira nós vamos celebrar esse ano de 5.782, o dia mais sagrado do nosso calendário, o dia de Yom Kippur. Eu acredito que o básico sobre o Yom Kippur todo mundo conhece, ouviu falar, já tem noção.
Vamos só dar algumas pinceladas rápidas. O dia de Yom Kippur está prescrito na Torá como o dia 10 do mês de Tishrei, que é o mês judaico que nós estamos agora vivendo. Rosh Hashanah, no dia 1, celebramos agora 1 e 2 de Tishrei, o Rosh Hashanah, esses dias intermediários, e no dia 10 de Tishrei, a Torá nos prescreve jejuar nessa data, o dia de Yom Kippur, e é dito na Torá que Bayom Azeh Yechaper Aleichem, porque nesse dia vocês receberão expiação, vocês serão perdoados. Que Bayom Azeh Yechaper Aleichem letaher etchem mikol chatoteichem. Nesse dia vocês poderão ser purificados de todos os seus pecados, de todas as suas transgressões, desde que Lifnei Hashem titharu, diante de Deus, vocês se purifiquem, assim diz o texto bíblico, se purifiquem sua alma, fazendo tshuva. Tshuva significa um retorno a Deus, uma reconciliação com o Criador, através de arrependimento pelas nossas ações falhas, nossas ações negativas, com arrependimento sincero e uma decisão firme de não reincidir nos atos negativos ou nas nossas omissões de fazer o bem. E basicamente esse é o espírito do Yom Kippur. No dia de Yom Kippur nós temos o potencial de obter um perdão divino, uma anistia divina, e nada mais maravilhoso do que isso, dessa reconciliação, desse perdão, desse reencontro, desse retorno a Deus, que essa é a tradução correta, e não só etimologicamente falando da palavra tshuva, mas também conceitualmente falando. Tshuva significa retorno, reencontro, o bom filho que a casa volta, que se reencontra com o pai, depois de talvez um período de afastamento, de rompimento. Então o dia de Yom Kippur nos oferece toda essa chance e oportunidade. O que talvez pouca gente sabe, que menos se enfatiza, é que o dia de Yom Kippur, por incrível que pareça, é um dia de muita seriedade, de muita compenetração, um dia que envolve um balanço pessoal, uma autoanálise, que isso envolve também remoer as nossas falhas, nossos pecados. Nós fazemos confissões diversas vezes no dia de Yom Kippur, e tudo isso tem um lado de amargura, que não é tão simpático e é constrangedor ou dolorido também. Mas, na essência, o dia de Yom Kippur é um dia alegre. A tal ponto que os nossos sábios afirmam na Mishnah, no Talmud, Lo hayu yamim smechim leIsrael que Yom Kippurim, que não havia dias mais alegres no nosso calendário como Yom Kippur e uma outra data de Tu Be'av, 15 de Av, etc. Mas o dia de Yom Kippur é tido como o dia mais alegre do nosso calendário. Literalmente, essa alegria se deve à anistia que nós podemos receber nesse dia, ao perdão pelos pecados, à possibilidade de reencontro, reconciliação com Avinu Sheba Shamayim, com o nosso Pai Celestial, e nada mais maravilhoso do que isso, né? Ser acolhido, ser abraçado, ser perdoado, limpar a ficha, passar uma borracha sobre o passado inconveniente, e estabelecer uma nova rota, um novo caminho, zerar as coisas negativas. Em relação a Deus, se fala que o efeito da tshuva é tão profundo que é algo que não deixa marcas e cicatrizes. Quando há o perdão divino, nós, seres humanos, temos dificuldade de perdoar, de desculpar quem falhou contra nós, quem feriu nosso orgulho, nosso ego, etc. E mesmo quando perdoamos ou dizemos que perdoamos, o quanto isso é profundo e o quanto, tudo bem, podemos até perdoar e tolerar, mas será que nós vamos conseguir ter um relacionamento com essa pessoa que falhou contra nós, que nos ofendeu, nos feriu, nos lesou, como se nada tivesse acontecido? Um pouco difícil para nós, seres humanos de carne e osso, de possuidores de um ego, que às vezes é um pouco inflado também. Podemos até perdoar, mas muitas vezes difícil de afirmar que vai ser a mesma coisa, como se nada tivesse acontecido. Mas em relação a Deus, que Ele é infinito na sua misericórdia, na sua piedade, na sua compaixão, se diz que o efeito da tshuva é tão profundo, quando nós fazemos tshuva
e demonstramos um arrependimento sincero e nos retratamos diante dele, pedimos perdão, especialmente no dia de Yom Kippur, que o dia de Yom Kippur tem um poder especial de perdão, como nós vamos ver. Então, se fala que isso é apagado, é zerado, sem deixar marcas, sem deixar vestígios. E Hashem nos acolhe, nos recebe e nos trata como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivesse havido traição, falha, pecado, etc. Ele nos aceita como criaturas recém-nascidas, recém-criadas, com uma ficha limpa totalmente. Então, esse é o grande poder do Yom Kippur, por isso o dia de Yom Kippur é um dia de alegria. Além disso, o que às vezes passa desapercebido também das pessoas, que o dia de Yom Kippur é o dia da entrega da Torá. Puxa, mas que eu saiba, a Torá foi entregue para nós no dia 6 de Sivan, que é quando nós comemoramos a festa de Shavuot. De fato, a revelação e a entrega da Torá no Monte Sinai, as tábuas da lei, ou pelo menos as primeiras tábuas da lei, os 10 mandamentos, e isso se iniciou no dia 6 de Sivan, quando nós celebramos a festa de Shavuot. Só que é conhecida a história que Moshe Rabbeinu ficou 40 dias no Monte Sinai, aprendendo os detalhes da Torá, etc., isolado do resto do povo, e quando ele retorna, após esses 40 dias, ele se depara com o povo cometendo um pecado terrível. Apenas 40 dias depois de terem tido uma revelação divina única e inédita, que jamais houve na face da terra. Que não foi uma revelação apenas para o indivíduo, só para Moshe, ou só para um pequeno grupo de pessoas. Não, milhões de pessoas, todas as pessoas viram, ouviram, presenciaram, vivenciaram, viram Deus a olho nu, viram divindade, ouviram os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, eu sou Deus teu Deus. Segundo mandamento, não farás ídolos, estatuetas, etc. E apenas passados 40 dias, depois de uma confusão que foi armada por um grupo infiltrado, Erev Rav, de egípcios que se infiltraram, etc., acharam que Moshe tinha morrido e não mais retornaria, e eles dão ideia de fazer um ídolo, e daí surge o bezerro de ouro. E o povo judeu comete o gravíssimo pecado de idolatria depois de ter ouvido, por assim dizer, da boca de Deus, apenas 40 dias atrás, não fará idolatria, não cometa avodah zará. Moshe quebra as tábuas da lei. Quando ele vê o povo nesse estado, por vários motivos, ou como dizendo, não são merecedores, mas há coisas mais profundas por trás desse ato de Moshe, mas de qualquer forma, logo em seguida Moshe sobe mais uma vez para o Monte Sinai e lá ora para Deus. Reza durante 40 dias, suplicando, pedindo a Deus perdão pelo gravíssimo pecado do bezerro de ouro. Interessante notar que há uma passagem no Talmud que diz que, na realidade, essa história é difícil até de entender e de conceber. E, de fato, os nossos sábios no Talmud dizem que o povo de Israel não era para isso ter acontecido. Sabe, depois de uma revelação divina tão intensa, e apenas poucas semanas depois de vivenciar os milagres do êxodo, da saída do Egito, sabe, eles estavam numa elevação espiritual, vendo divindade, vivenciando a cada dia. Na verdade, era inconcebível que isso acontecesse. Deus deixou que acontecesse, por assim dizer, essa infiltração desse grupo que acabou persuadindo o povo no momento de fragilidade emocional e espiritual, e acabou levando e conduzindo, induzindo eles ao pecado, e etc. Talmud diz que isso Deus permitiu que acontecesse, e não só permitiu, pelo visto, sabe, Deus cooperou com essa confusão que deu, esse branco que deu, mas se fala que isso aconteceu, no final das contas, justamente para mostrar em seguida o poder e o alcance da tshuva, do arrependimento, da penitência, do retorno a Deus. Que até mesmo um pecado tão grave como idolatria, avodah zará, coletivo, cometido apenas 40 dias depois da revelação no Monte Sinai, entrega da Torá, gravíssimo, houve uma cogitação de extermínio de todo o povo de Israel. Para se ter ideia, e mantendo apenas Moshe, para partir dele e dos seus descendentes, para cumprir a promessa que foi feita aos patriarcas, partir de Moshe, então, dar origem a um
povo, e a terra prometida, e etc. Para se entender a gravidade desse pecado. Mas tudo isso, dizem os nossos sábios, aconteceu pelo que vinha depois, para o que vinha depois, que era para mostrar, demonstrar para nós o poder da reza, da oração, da súplica, do pedido de perdão, do arrependimento, da penitência, e que até mesmo nos casos mais graves, mesmo em casos coletivos, houve o perdão, muito mais se tratando de cada indivíduo, independente do que tenha cometido, não existe caso perdido. Todos os pecados têm tshuva. Podem ter capará, expiação, tem perdão, o arrependimento é eficaz, se obtém o perdão divino. Então, se fala que esse precedente, esse grave antecedente do bezerro de ouro, ele ocorreu na história para nos mostrar, no final das contas, que até isso pode ser retificado e o poder da tshuva. E, de fato, Moshe Rabbeinu acaba sendo instruído por Deus, depois desses 40 dias de pedido de perdão, para que ele confeccione novas tábuas, depois daquelas que ele quebrou. As primeiras que ele recebeu de Deus. As tábuas, tanto a matéria-prima como a escrita divina. Em seguida Deus falou, já que você quebrou, agora você confeccione, prepare a pedra, e a inscrição divina veio e foi feita sobre as segundas tábuas. Moshe sobe ao Monte Sinai pela terceira vez por mais 40 dias. Esses terceiros 40 dias se iniciam em Rosh Chodesh Elul, no primeiro dia do mês judaico de Elul. Por isso o mês de Elul, tradicionalmente, que é o mês que passou, é o mês no qual se recita Slichot, se fala mais Teilim, Salmos, se toca o Shofar, e etc. Se aumenta a Tzedakah, se verifica Tfilim Mezuzot, se aumenta a prática de Mitzvot. Por quê? Porque é um período, se fala Chodesh Arachamim Ve'aslichot, o mês da misericórdia e dos perdões. E assim vai todo o mês de Elul, que era esse período final que Moshe estava no Monte Sinai para receber o perdão divino definitivo para o povo de Israel sobre o grave pecado do bezerro de ouro e receber novamente as tábuas da lei, as segundas tábuas. E na realidade, essas segundas tábuas vieram com muitos acréscimos. Se diz que se o judaísmo ficasse somente com as primeiras tábuas, então o judaísmo se resumiria ao Pentateuco, aos 5 livros da Torá, ao livro de Josué e algumas poucas leis, etc. Mas, junto com as segundas tábuas, e não pensem que isso foi um castigo, uma punição, vieram tudo aquilo que nós temos na Torá oral, que depois deu origem a Mishnah, a Gemará, chegando mais tarde a Halachá, a lei final, com todos os comentários, com todas as interpretações, todos esses adendos, eles vieram somente a posteriori, junto com as segundas tábuas. E essas segundas tábuas nos foram entregues quando se concluiu o terceiro período de 40 dias. Isso foi, em que data? No dia 10 do mês de Tishrei. Portanto, 10 de Tishrei, que é o dia de Yom Kippur, nesse dia Deus falou para Moshe 2 palavras. Salachti kidvarecha. Eu perdoei, conforme o teu pedido. Em hebraico são 2 palavras. Salachti kidvarecha. No final Deus fala, tudo bem, Moshe, eu aceitei as preces, as orações, o pecado foi gravíssimo, etc. Mas, no final das contas, conforme o teu pedido, eu perdoei. E por isso, essa data, ela é estabelecida na Torá como uma mitzvah bíblica, de nesse dia nós jejuarmos, nos abstermos de algumas coisas relacionadas à vida física e material, também ao trabalho, etc. E é um dia dedicado à oração, à confissão, ao arrependimento, a boas decisões, reconciliação, reaproximação com o divino, com o judaísmo, com Torá e Mitzvot, etc., com os valores éticos, morais, religiosos, espirituais. Um dia de elevação espiritual para nós, um dia único, né, no ano, e esse é o espírito do Yom Kippur. Essa ideia por trás dessa data tão santificada que nós temos e a sua origem. Nesse dia, havia um serviço especial no Beit HaMikdash, no Templo Sagrado. Quando nós tínhamos o Templo Sagrado, no início como tabernáculo, depois como o Beit HaMikdash definitivo, em Jerusalém, primeiro templo, segundo templo. Nesse dia, nessa ocasião, nessa data, era a única vez que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, que na posição
religiosa, eclesiástica, por assim dizer, no judaísmo, era aquele que ocupava a posição, o cargo mais alto, Kohen Gadol, o sumo sacerdote. A maioria dos trabalhos, dos rituais no templo, no dia do Yom Kippur, precisavam ser conduzidos unicamente por ele, pelo sumo sacerdote. E também, nesse dia e apenas nessa data, apenas ele tinha permissão, e fazia parte do ritual, entrar na câmara mais sagrada do Beit HaMikdash, que era um recinto chamado Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, que originalmente, o que havia nesse recinto? Havia lá o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada que continha as tábuas da lei. Interessante que dentro dela era uma arca como se fosse um baú apoiado sobre o chão, revestido de ouro puro por dentro e por fora, uma tampa especial sobre essa tampa, querubins, enfim. Mas qual era o conteúdo dessa arca? Dentro dela haviam as tábuas da lei, tanto as tábuas inteiras, que eram as segundas tábuas recebidas por Moshe e que nos foram entregues no dia 10 de Tishrei, que é o dia de Yom Kippur. Por isso nós falamos que é mais um dos motivos da alegria em Yom Kippur, porque nesse dia nós recebemos a Torá e na sua forma definitiva, na sua forma expandida e definitiva, foram as tábuas que permaneceram. De fato, a Torá nos foi dada em Shavuot, 3 meses antes, mas infelizmente essas primeiras tábuas foram rompidas ou nós não estávamos aptos para recebê-las naquele momento. E aquilo que permaneceu nas nossas mãos, aquilo que se tornou o judaísmo, etc., por extensão, e que nos acompanha há mais de 3 milênios, está baseado nessas segundas tábuas. Mas dentro da Arca Sagrada, haviam tanto as segundas tábuas, que eram as tábuas inteiras, como também os cacos, os pedaços quebrados e rompidos das primeiras tábuas, que Moshe rompeu quando viu o povo cometendo o pecado de idolatria. Ele lançou as tábuas ao chão e rompeu, quebrou as tábuas. Os cacos delas também ficavam guardados no Aron HaKodesh, na Arca Sagrada. E junto das tábuas estava também o primeiro Sefer Torah, o primeiro rolo de pergaminho contendo o texto da Torá, o Pentateuco, manuscrito pelo próprio punho de Moshe, pela mão de Moshe. Então esse Sefer Torah, o primeiro Sefer Torah original, escrito, por assim dizer, como Deus ditando para Moshe, ele também se encontrava nessa câmara sagrada, Kodesh HaKodashim, e nesse lugar ninguém podia entrar, ninguém podia pisar nesse lugar, a não ser o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, e mesmo assim, somente nessa data, no dia sagrado e especial de Yom Kippur, onde ele entrava lá algumas vezes, sempre entrada e saía muito rápido, porque se diz que qualquer pensamento, não só pecaminoso, pensamento vão ou fútil naquele lugar, podia ser mortalmente comprometedor. E como de fato aconteceu com Kohanim que não estavam num nível espiritual, não estavam preparados para exercer essa função, e acabavam não sobrevivendo a isso, porque a santidade do local era tão intensa. Por isso ele entrava, fazia o ritual prático que tinha que ser feito, era feito o incenso lá, era retirado, e mesmo as preces e orações que ele fazia lá eram preces muito concisas, muito curtas e resumidas, concentradas. Mas esse acontecimento ocorria na data de Yom Kippur. Portanto, no dia de Yom Kippur nós tínhamos o local mais sagrado, que é a câmara do Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, no santuário. A pessoa mais sagrada, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, entrando no local mais sagrado, na data mais sagrada. O que há de mais sagrado em tempo, em espaço e em termos de espiritualidade da alma. A pessoa mais sagrada, no local mais sagrado, no dia mais sagrado, the right man in the right place, in the right time, mas the holy time, the holy place, etc. Não é? Então, essa fusão ocorria no dia de Yom Kippur. Então, por isso nós falamos o dia de Yom Kippur com toda a sua seriedade, com toda a sua santidade e importância, mas ele também tem esse aspecto de ser um dia de alegria, tanto pelo perdão dos pecados, como também pelo recebimento definitivo da Torá, com todas as suas mitzvot, com todas as suas leis, e também com todas as suas explicações da Torá oral, que nos veio como adendo junto com as segundas tábuas, etc. Então, há muito sobre esse ritual, muito a se dizer, esse ritual do Beit HaMikdash, pelo Kohen Gadol. Na ausência do Beit HaMikdash, nós não temos na prática todo esse serviço, mas na nossa reza de Musaf, lá pelo meio-dia,
nas sinagogas, no dia de Yom Kippur, na repetição da Amidah em voz alta, nós tratamos, nós recapitulamos, nós descrevemos como era feito todo esse serviço e na impossibilidade, por enquanto, de fazer isso na prática, porque não temos ainda, mesmo em Jerusalém, estando em Jerusalém, não temos ainda o Beit HaMikdash no seu devido lugar, e isso só pode ser feito no Beit HaMikdash, no templo sagrado, esse ritual como todos os demais. Então, por enquanto, na ausência, por esse impedimento prático, na ausência do Beit HaMikdash, nós estudamos na Torá, relatamos nos versículos, ou nos ensinamentos do Talmud, etc., conforme descrito na reza, tudo que era feito com todos os seus detalhes, e pedimos a Deus que esse estudo, essa leitura da Torá, seja considerada como se a gente estivesse fazendo na prática. Então, isso é um básico do Yom Kippur. Agora eu queria passar para vocês algumas coisas mais profundas, que nós encontramos nos livros místicos nossos, nos ensinamentos da Hassidut, da Kabbalah, sobre essa data sagrada de Yom Kippur. Porque esse encontro nosso agora é como se preparar para o Yom Kippur, mas se preparar não só, é claro que nós vamos comer e comer bem na véspera de Yom Kippur, e é bom saber que na véspera de Yom Kippur é uma mitzvah, comer e comer bem bastante, isso tem também significados místicos e cabalísticos. Então, vamos nos preparar fisicamente, vamos fazer vários costumes e preparativos físicos, mas eu acho, assim, acreditei que a melhor forma da gente se preparar para o Yom Kippur é entender mais profundamente a conotação especial dessa data, o significado profundo e sagrado desse dia tão especial. Eu acredito que quanto mais nós nos aprofundarmos no tema e entendermos tudo que há por trás desse dia especial, tudo que envolve essa data, então nós poderemos estar mais aptos para internalizar esses conceitos. Acho que é a melhor forma da gente se preparar. Os livros místicos dizem que nesse período dos 10 dias de Teshuvah, na linguagem mística cabalística, Hamaor Beit Galut, o astro, a luminária, está revelado. O astro aqui, luminária, faz uma alusão a Deus, que é a fonte do Or Ein Sof Baruch Hu, da luz infinita divina. Não é? Então aqui se fala que existem dias onde está presente não só a luz, mas a luminária se revela, onde há uma manifestação divina muito mais intensa. Por isso, os livros racídicos dizem que nessa época do ano, nesses 10 dias de Teshuvah que estamos passando agora, existe aquilo que é chamado Kiruv Maor Lanitzot. O astro, a luminária, se aproxima das centelhas, das fagulhas, e há aqui como um magnetismo, como aqui isso tem um efeito como de um aspirador, ou seja, assim como a luz de uma labareda, toda chama, ela atrai, não é? Se é uma faísca, uma pequena chama de um fósforo, e isso acaba sendo absorvido, assim também se fala que espiritualmente, dizendo, Itzadikim, as pessoas elevadas, espiritualizadas, eles sentem, percebem e vivenciam isso, que são dias muito sagrados, muito elevados, não é? E que há, como se fosse uma gravidade espiritual, tudo é atraído para a divindade, as nossas almas se veem atraídas para Deus, para a divindade. Os livros místicos dizem que os 10 dias de Teshuvah, porque são 10, eles são equivalentes aos 10 poderes da nossa alma, conforme descrito na Kabbalah, trazido no Tânia também. Nós temos 3 faculdades intelectuais, Chokhmah, Binah, Vadat, nós temos 7 poderes emocionais, 7 tipos de sentimentos, isso totaliza 10, e se fala que esses 10 dias vêm para enraizar dentro de todas as faculdades da nossa alma, para permear a nossa alma, seja os nossos poderes intelectuais, como os nossos poderes emocionais, permeá-los de espiritualidade, de santidade, de elevação. Isso é o fenômeno espiritual que acontece. É claro que quanto mais a pessoa está antenada, por assim dizer, quanto mais uma pessoa está ciente, trabalhando sobre si espiritualmente, quanto mais a pessoa está apta para isso, através das rezas, da oração, da concentração, das mitzvot, das boas ações, da ajuda ao próximo, quanto mais a pessoa se preparou para isso, mais a pessoa pode sentir e absorver tudo isso. Né? Mas o fato é mesmo, talvez que a gente não esteja tão preparado, porque não nos refinamos tanto ainda,
mas isso acontece. A gente percebendo ou não percebendo, percebendo mais ou percebendo menos, é algo está no ar nesses dias. É algo que está presente e de forma muito intensa nesses 10 dias de Teshuvah, que culminam, o 10º dia é o dia do Yom Kippur. O dia do Yom Kippur, na Sefirot, seria como Keter, não é? Coisa mais elevada, como a coroa, Keter Malchut, enfim, que é o ápice, é o momento mais elevado, é quando tudo culmina, tudo leva, quando a plenitude, quando se completa esse trabalho dos 10 dias de Teshuvah, as 10 faculdades da alma e etc., então se chega à elevação máxima, à plenitude espiritual, no dia de Yom Kippur. Interessante que na Torá o dia de Yom Kippur é chamado Achat Bashana, um dia único no ano. Quando se fala das oferendas do Yom Kippur, do que é feito no Yom Kippur, mas o dia de Yom Kippur é chamado de Achat Bashana, um dia único no ano, e não por acaso. Não só que ele é único nas suas características, na sua santidade e elevação, nas suas rezas, na sua liturgia. Mais do que isso, os livros místicos dizem que esse dia está associado com o poder mais elevado da nossa alma, que é chamado de Yechidah Shebenefesh. Parte única da alma. Única porque ela está unificada com o Deus único. A essência da nossa alma que permanece sempre unificada com a essência de Deus. Essa essência se revela e se manifesta no dia do Yom Kippur. Esse é o poder do dia elevado de Yom Kippur. Por isso esse dia é chamado também um dia único no ano, porque nesse dia se revela esse aspecto único, especial que temos, que é esse grau mais elevado, esse nível mais elevado da alma, chamado Yechidah Shebenefesh. E os livros místicos explicam que por esse motivo, no dia de Yom Kippur, são feitas 5 rezas, porque de acordo com o Midrash, a alma tem 5 nomes, Hamishah Shemot Nikreulá. Esses 5 nomes são Nefesh, Ruach, Neshama, Chayah e Yechidah. Nem vamos tentar traduzir em português, porque a mera tradução também não diria nada, são conceitos e níveis, graduações diferentes, alma, espírito, etc. Mas, enfim, esses 5 nomes não são apenas nomes, mas fazem alusão a níveis de espiritualidade, a camadas de espiritualidade da alma. São 5 categorias, 5 níveis na alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Chayah, Yechidah. Em geral, o que pode estar presente nas pessoas aqui atuando são mais os 3 níveis básicos. Nefesh, Ruach, Neshama. Talvez até a maioria das pessoas obtenha e viva somente com o nível elementar básico chamado Nefesh, que está mais associado às funções físicas, práticas da pessoa. Ruach é aquilo que está ligado mais ao emocional, mas o emocional vinculado à espiritualidade, amor a Deus, temor a Deus, amor ao próximo, etc. Sentimentos nobres e sublimes. Já Neshama é um nível que está ligado com intelectualidade em termos espirituais, de não apenas conhecimento judaico, talmúdico, aláhico, até mesmo cabalístico, mas aqui um tipo de sabedoria, conhecimento divino, conhecimento vivenciado que vincula a pessoa a Deus. Já os outros 2 níveis são níveis transcendentais, o nível de Chayah. Se fala que Adão, que foi criado pelas mãos de Deus, ele era portador desse nível de Chayah, mas que é um nível mais elevado. Enfim, Yechidah, se fala que Mashiach vai ser portador. O Mashiach, ele vai ter a revelação desse 5º nível presente de forma evidente dentro de si. Apesar que mesmo esse nível se manifesta dentro de nós no dia sagrado de Yom Kippur, se revela. E se fala que também, de acordo com os livros cabalísticos, isso explica até o fenômeno de Yehudim que foram ao martírio pela sua fé em diversas épocas da nossa história. Às vezes até aqueles que não eram tão praticantes, etc. Se fala que nesses momentos dramáticos, nesses momentos, hora da verdade, etc., se revela e se manifesta uma fé tão intensa que está vinculada e derivada desse nível transcendental chamado Yechidah Shebenefesh. Aquela parte única da alma, esse nível único e elevadíssimo da nossa alma. Por esse motivo, no dia de Yom Kippur, nós fazemos 5 rezas. Essas 5 rezas no Yom Kippur estão associadas aos 5 níveis da nossa alma que se revelam e se manifestam, vêm à tona no dia de Yom Kippur.
No dia de Yom Kippur, nós jejuamos, nos abstemos de atividades físicas e etc., prazeres físicos, materiais. Os livros místicos relacionam isso com um versículo no Teilim que fala que nesse dia, Leachayotam bara'av, Deus, nós recebemos vitalidade da fome, não com fome. Leachayotam bara'av, a questão aqui não é que nós passamos fome. Na realidade, nesse dia nós estamos nos desprendendo dos aspectos físicos e materialistas da nossa existência. Nós estamos nos elevando, nós estamos procurando, seguindo o mandamento da Torá, não é? Procurando fazer com que a matéria e o físico não atrapalhem a nossa conexão com o espiritual, com o divino. Se fala que nesse dia nós recebemos a nossa vitalidade. Se nós ficamos 25 horas sem comer, sem beber, a nossa vitalidade, então, ela não é proveniente nesse dia da comida. Nós recebemos a nossa vitalidade da própria alma, da espiritualidade. Ou seja, que nós recebemos a vitalidade da própria fome, ou seja, da separação do plano físico e material. Disso elevamos a nossa alma. E se fala que nesse dia, não só o que está em evidência, muitas vezes nós temos que rebaixar o físico e o material para dar vazão ao abstrato espiritual, para permitir que a alma se revele e se manifeste. No dia do Yom Kippur ela se manifesta, como nós vimos, muito intensamente. E nesse dia nós recebemos a nossa vitalidade diretamente da alma. A alma se faz sentir, se faz notar. Por isso esse dia também é chamado de Yom HaKadosh, o dia santo, o dia sagrado. Nesse dia nós nos equiparamos aos anjos. Não estamos nem comendo, nem bebendo, nem trabalhando, etc. Não é? E por isso também, no Shema Israel, nós falamos o Baruch Shem Kevod, a segunda frase em voz alta, o ano todo é recitado em voz baixa, porque na verdade é uma fórmula angelical que Moshe teve acesso quando subiu no Monte Sinai para receber a Torá. Então, ela pertence aos anjos. Por isso, durante o ano todo, nós falamos em voz baixa. É uma fórmula muito sagrada, elevada e poderosíssima, mas falamos em voz baixa. No dia de Yom Kippur, que nós nos equiparamos aos anjos, nós temos permissão de falar isso em voz alta. Esse dia é chamado de Yom HaKadosh, o dia sagrado, porque ele também revela a santidade intrínseca que existe em Israel. Como Goi Kadosh, Ve'atem tiu li mamlechet kohanim ve'goi Kadosh. Assim fala Deus na Torá, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e um povo santo e sagrado. Então essa essência de Israel como Goi Kadosh, um povo santo, se revela no dia santo e sagrado de Yom Kippur. E nesse dia o Yehudi demonstra, traz em evidência que até mesmo o seu corpo, até mesmo o seu aspecto físico é santificado quando nós nos abstemos de comer, de beber, etc., não é? de se perfumar, untar o corpo, enfim, todas as coisas que são interditadas no dia do Yom Kippur. Mas mais do que tudo isso, e acima disso, os livros dizem que no dia de Yom Kippur se revela e se manifesta a essência da nossa alma. Aquela essência que está, às vezes, escondida e, às vezes, reprimida dentro de nós, ou, às vezes, como que aprisionada num cativeiro, envolta por crostas e camadas e cascas, não é? Talvez de grosseria, de materialismo, de egocentrismo e etc., não é? Que reprimem a nossa espiritualidade. No dia de Yom Kippur, não só que é um dia propício para que ela se revele e se manifeste, ela se manifesta, se revela a essência da nossa alma. A essência da nossa alma é aquela essência que está diretamente vinculada à essência divina. Isso se manifesta no dia do Yom Kippur. Isso é uma coisa, um fenômeno muitíssimo elevado e de impacto espiritual muito forte, muito intenso e muito profundo. O que diz a Torá, que Bayom Hazeh Yechaper Aleichem, nesse dia vocês serão expiados de seus pecados, Lifnei Hashem Tidharu, diante de Deus vocês irão se purificar. Os livros de Kabbalah explicam Lifnei Hashem, está escrito aqui o nome de Deus, o tetragrama, Lifnei Havaya, diante de Hashem, diante de Havaya.
mas lifnei é como diante, antes, acima. E os livros místicos dizem que no dia de Yom Kippur nós atingimos um nível de espiritualidade que está acima, diante, acima do próprio nome Havaiá, acima do próprio tetragrama, de lá que emana, de lá que é derivada a pureza, a purificação que nós obtemos nesse dia. É sabido que as mitzvot, os preceitos, estão derivados e relacionados com o nome Havaiá, o nome tetragrama, o nome de Deus, o nome inefável, o nome essencial de Deus, é aquele nome através do qual flui toda a energia vital para o mundo, e também as mitzvot. Existem mitzvot que estão associadas com a letra Yud do tetragrama, outras com a letra Rei inicial, e assim por diante. Porém, para obter o perdão pela transgressão das mitzvot, nós temos que superar, nós vamos para um nível que está acima das mitzvot, acima do próprio tetragrama. Nós falamos nas nossas rezas, Atah Kadosh veshimcha Kadosh, Deus, Tu és santo e Teu nome é santo. Então o nome de Deus é santo e sagrado, isso é o veshimcha Kadosh, mas antes do nome de Deus existe o Atah Kadosh, Tu és santo. Aquilo que nem é definido por um nome, porque o nome é aquilo que define o ser para o próximo, para o outro que o chama, mas não é algo intrinsecamente próprio, essencial para o ser. Então, existe o nome, no nome de Deus, se fala, o próprio nome de Deus já é santo, sagrado, mas Atah Kadosh, Tu és santo. Existe o ser divino, Deus que é santo, acima até do nome. Então, por assim dizer, o nome indica as mitzvot, etc. No dia de Yom Kippur, para obter a tshuvah, para poder compensar e perdoar, redimir nossas falhas, nossas omissões, etc., é necessário atingir um grau e um nível transcendental mais elevado, acima até do tetragrama. Isso, conforme explicado nos livros místicos, é o significado do versículo bíblico Lifnei Havai et Idharu, diante de Havai, do tetragrama, acima do tetragrama, de lá virá a purificação para vocês. Por isso, de fato, o Talmud nos diz, existe no dia de Yom Kippur algo especial. Itzumo shel Yom Mechaper. A própria essência, o dia propriamente dito, traz expiação. Existe uma discussão se o dia somente ou se é necessário fazer tshuvah. Se fala que é necessário fazer tshuvah. É necessário ter arrependimento e etc. E a nossa tshuvah viabiliza que se revele e se manifeste esse poder maravilhoso do dia de Yom Kippur. Mas, na realidade, o que traz expiação e perdão é o próprio dia de Yom Kippur. Desde que a gente observe o dia de Yom Kippur, etc. Então o próprio dia já traz expiação. Só que para nós fazermos jus dessa expiação, desse perdão, para nós não só merecermos, mas estarmos aptos de receber e captar, sermos recipientes adequados para obter essa expiação, para isso é necessário a nossa tshuvah, o nosso retorno, o nosso arrependimento, a nossa confissão, nosso pedido de perdão, etc., para retirar os impedimentos e viabilizar, permitir que essa essência da nossa alma se manifeste e se revele, que esse nível transcendental venha à tona, que de lá pode-se obter uma nova energia que supera tudo aquilo que foi perdido, que compensa tudo aquilo que foi perdido. Nesse dia nós dizemos o vidui, a prece de confissão diante de Deus, por 10 vezes. Isso também está associado com os 10 poderes da nossa alma, para enraizar isso, para estar bem consciente na nossa mente, para sentir isso bem a fundo, para calar fundo no nosso coração, nos nossos sentimentos. Então nós temos na liturgia por 10 vezes no Yom Kippur, Sham no Bagad, no Alchet, a prece confissional, etc. E se fala que através dessa prece nós eliminamos as klipot, o campo do mal, aquele mal que foi absorvido através dos pecados. Então, se fala que esse mal, ele tem corpo e alma. O corpo dele é o próprio ato pecaminoso, negativo em si. A alma é a motivação que levou ao pecado, é a vontade, o desejo, a paixão que estava envolvido. Como nós retificamos isso? Também com corpo e alma. A alma aqui é o sentimento, é o arrependimento, é o sentimento interior, profundo, genuíno que a pessoa nutre, e o ato que vai neutralizar o corpo da clipá, do mal, é a pronúncia verbal do vidui, que isso é considerado um ato, uma ação. Por isso não basta apenas visualizar o texto do vidui, apenas pensar ou sentir, é necessário pronunciar e declarar as palavras também. De qualquer maneira,
os livros dizem que o dia de Yom Kippur tem o poder de causar como um renascimento espiritual para a pessoa, da pessoa se reinventar. De acordo com os livros de Kabbalah, se diz que o potencial desse dia é imenso, a tal ponto que a pessoa pode anular por completo o seu eu anterior, que era aquele ou negativo, ou pecaminoso, ou que estava envolvido em coisas ruins e etc. Quando a pessoa pode se desligar de tudo isso, se desprender disso e se tornar uma nova criatura. E isso tudo ocorre no dia do Yom Kippur e culmina na hora da Neilá, que é a quinta reza que é feita por volta do pôr do sol, esse ano na quinta-feira, no término, hora final do dia de Yom Kippur. Neilá significa fechamento. Se fala que nessa hora, por assim dizer, Deus se fecha conosco. Cada um de nós está, enfim, sós, fechado com Deus a sós. Com a hora da verdade, a gente se unifica com Deus, né? Na linguagem do Zohar, Ana o Malka Bilchodoi, eu e o rei apenas e tão somente juntos, né? Como o Kohen Gadol, como o sumo sacerdote que entrava na câmara mais sagrada. Então hoje, por enquanto, nós não temos literalmente o Beit HaMikdash disponível, mas em termos espirituais, tudo continua funcionando da mesma forma, ou seja, cada um de nós, no dia de Yom Kippur, assume, faz revelar o que há de mais sagrado dentro de si. Faz vir à tona o Kohen Gadol, o sumo sacerdote que existe dentro de você. Trazê-lo à tona, revelá-lo, ele se manifesta no dia de Yom Kippur. Permita que ele se manifeste, o que há de mais sagrado dentro de você. E esse Kohen Gadol vai entrar na câmara mais sagrada, vai estar, por assim dizer, face a face, cara a cara com o divino. Esse é o momento de nós nos unificarmos, reunificarmos com o Pai Celestial, com Deus, de uma forma muito profunda, de uma forma muito genuína e especial. Então, cada um de nós, principalmente na hora da Neilá, é como o Kohen Gadol que está entrando no Kodesh HaKodashim, no recinto mais sagrado do nosso coração, na essência da nossa alma, tirando todas as cascas, descascando todas as crostas, tirando todos os interesses, todas as vontades alheias e etc., e buscando a nossa real essência, aquilo que é o mais importante, a nossa conexão com Hashem, com o divino. É muito interessante notar o que havia dentro do Kodesh HaKodashim. Nós falamos a Arca Sagrada com a Torá. Em outras palavras, o encontro, Kohen Gadol, ele não entrava sozinho, ele entrava como representante de todo o povo de Israel, sumo sacerdote. Então, quem estava entrando é como se o povo inteiro estivesse entrando. Hoje em dia, cada um de nós assume o papel do Kohen Gadol nessa hora, revela o que há de mais sagrado dentro de si. Quando quer se conectar com Deus, onde se entra na câmara mais sagrada, que tem o quê? O que tem dentro dela? As tábuas da lei, a Torá. Porque a nossa forma de se conectar com o divino é através da Torá, através das mitzvot. O Rebbe traz uma explicação genial. É sabido que no segundo templo essa câmara estava vazia, não tinha nada dentro dela. Por quê? Porque antes da destruição do primeiro templo esconderam a Arca Sagrada. Esconderam tão bem que mesmo quando retornaram depois de 70 anos de exílio na Babilônia e receberam permissão para reconstruir o Beit HaMikdash, o segundo templo, ela não foi encontrada. Se sabia que ela estava em catacumbas, ela estava em escavações que foram planejadas originalmente ainda pelo rei Salomão, prevendo essa situação pré-destruição do templo, e ela provavelmente estava alinhada com o próprio Kodesh HaKodashim, mas passando por canaletas subterrâneas, chegando até, e é onde ela permanece até os dias de hoje, a Arca Sagrada. Mas o recinto em si, lá em cima, na superfície, estava vazio. Durante 420 anos do segundo templo, quando o Kohen Gadol entrava em Yom Kippur, no Kodesh HaKodashim, diferente do primeiro templo, ele via lá uma sala vazia. Mas tinha a mesma santidade, só podia entrar no Yom Kippur e etc. O Rebbe aqui traz uma explicação genial e nos diz, nos ensina, que saiba, existe a ligação do Yehudi com Hashem, com Deus, através do cumprimento da Torá, da prática das mitzvot. Isso realmente nos une, nos conecta a Deus.
cumprir a vontade divina e etc. Os preceitos nos santificam, nos elevam, o estudo da Torá, as orações, etc. Mas, diz o Rebbe, existe algo mais profundo, mais elevado, mais sagrado, existe a ligação intrínseca e própria da alma sagrada presente dentro de nós, que é uma essência divina, é uma partícula da própria divindade. Essa essência, essa alma única, esse aspecto único da alma está ligado com Hashem Echad, com Deus único. A essência da alma está ligada com a essência de Hashem de forma independente até de Torá e Mitzvot. Isso é o que ensina o segundo templo, quando a câmara estava vazia, não havia lá a arca sagrada. Em outras palavras, como nos diz, mas a santidade permanecia com a mesma elevação, com a mesma grandeza. Como nos dizendo e nos ensinando, saiba que até mesmo aquele Yehudi que talvez se desvirtuou, se afastou do judaísmo, está longe da prática de Torá e do cumprimento das mitzvot. Aparentemente ele não tem Torá e mitzvot na sua vida, ele não tem o elo de ligação, parece que se perdeu, etc. Parece que se perdeu, mas na verdade a essência da sua alma é tão elevada, essa essência única, independente de qualquer coisa, inclusive independente de cumprimento de Torá e mitzvot, existe esse pintaleid, essa essência da alma do Yehudi que está sempre, em qualquer condição, em qualquer situação, independente de qualquer circunstância, independente do seu nível espiritual, independente da sua prática religiosa, essa essência única sempre está ligada com a essência do Deus único, independente. Esse é o nível mais elevado da alma, que nem depende de Torá e Mitzvot, e que sempre está presente. Assim nos explica o Rebbe, que isso nos ensina aquilo que acontecia no segundo Beit HaMikdash, quando ele entrava na câmara vazia. De qualquer maneira, sobre a hora da Neilá, o Admor Emtsai, o segundo Rebbe de Chabad, filho do Rav Shneur Zalman e seu sucessor, ele dizia, Sheafilu kal shebekalim, a pessoa mais leviana, mitorer bitshuva beshat neilá. Ele também se desperta para tshuva, para um retorno a Deus na hora da neilá, kivan she'inyan ha'yechida u'shaveh etzel kol bnei Israel, porque esse aspecto da Neilá, esse aspecto ligado à parte única da alma, como nós falamos, ele independe até de Torá e de Mitzvot, ele sempre está presente. Eu queria concluir essa exposição, eu vou tentar fazer isso rápido, apesar que isso é mais importante do que ser rápido, mas eu queria compartilhar com vocês um estudo de um texto dos ensinamentos do Rebbe, relacionado com Yom Kippur. Eu vou procurar ler no original rapidamente em hebraico e traduzir para não perder nada desse texto importante, mas eu acho que esse texto, ele descreve para nós, em termos espirituais, e ele capta muito a essência do Yom Kippur e descreve a grandeza dessa data e de tudo que ocorre nela. Tá? Então, o Rebbe explica o seguinte, o aspecto especial do dia de Yom Kippur, como a gente falou, está descrito na Torá, quando a Torá chama essa data de uma data única no ano. E como a gente explicou, que nessa data se revela esse aspecto único da alma, que isso se refere também à parte mais elevada da alma. Então ele nos diz qual é o nosso serviço espiritual em Yom Kippur, o Avodat HaTshuvah. É o nosso retorno, reaproximação com Deus, Mitzad Yechidash Benefesh, da forma mais profunda e elevada do nosso ser, vinculado a essa parte mais elevada e única da nossa alma. Esse quinto nível que se manifesta-se apenas em momentos únicos e especiais. Dveikut HaNeshama Beshorsha Umekorah, que esse nível indica a conexão íntima da alma com sua raiz e sua fonte, Be'atzmut Ein Sof. Conforme a nossa alma, sempre há essa partícula especial da nossa alma, isso independe de que vida nós estamos levando aqui e quanto de bem nós estamos praticando ou devíamos praticar.
a essência da alma não se afeta com tudo isso. A essência da alma, claro, se a gente quer fortalecer os outros aspectos da nossa alma, também a parte revelada e manifesta, nós temos que alimentar e energizar através de boas ações, mas a essência da alma, ela independe disso para estar conectada com a própria essência de Deus. Yechida leachedeka, dveikut zu, essa ligação e essa conexão, e beteva kol echad vechad ben Israel, isso faz parte da natureza intrínseca de todo Yehudi, mibli habet al matzavo prati, independente da sua situação espiritual particular, específica, mesmo que talvez deixe a desejar, mas fica intacta a essência da sua alma. Isso não fere nem diminui a espiritualidade, a elevação, ela continua conectada com a essência divina com a mesma intensidade de sempre. Então se fala, o que acontece no dia do Yom Kippur? No dia do Yom Kippur é um dia poderosíssimo, quando toda a luminária divina, toda a luz divina se revela, o próprio astro, não só a luz, e faz com que isso permita emergir a essência da nossa alma, esse poder de atração que nós falamos, esse magnetismo espiritual. Isso naturalmente impele a alma, atrai a alma, é um processo natural de tshuva, que é oriundo, proveniente da essência da alma, desse nível chamado Yehidah. Kshural mekabelet mibchinat yachid, a alma, esse nível elevado, recebe a sua energia também do nível mais elevado, um nível único da essência divina, não só meras revelações, não apenas a luz, mas a origem da luz, o astro, Yehidosh Elolam, a essência de Deus como único do mundo, Shehu Mekorah. Pois a alma divina é uma partícula da própria divindade. No dia do Yom Kippur se manifesta e se revela a relação íntima que a partícula tem com sua fonte e raiz. Isso está independente do nosso preparo, independente do nosso preparo espiritual da consciência, mas isso acontece. Ou seja, há uma revelação e manifestação da essência mais profunda e elevada da nossa alma, que se vê atraída e se possibilita essa conexão com a essência divina. E se diz, já que a alma sente e percebe isso, a alma divina, e no dia do Yom Kippur em especial, por isso ela se vê naturalmente atraída para a divindade nesse dia. Prossegue o Rebbe e nos diz, esse vínculo, essa conexão, na verdade, existe sempre. Independente dele estar estudando mais Torá, rezando melhor ou praticando bem, ou Deus nos livre fazendo o contrário, mas como nós falamos, isso é algo que não se afeta por nada. É uma ligação intrínseca essencial. Por quê? Porque aqui isso é derivado de uma conexão também com a essência divina que supera tudo, que está acima de tudo, que é transcendental, está acima de boas ações, de ações negativas, etc. Algo que está completamente acima de tudo, que não se vê afetado até às vezes pela nossa má conduta. כשם שהקדוש ברוך הוא קיים תמיד, בלי כל שינוי, ככה היחידה קיימת תמיד וקשורה בו בלי כל תנאים. Assim como Deus existe de forma invariável, em Deus não há mudanças, ele é constante, não há altos e baixos, etc. Assim também essa ligação da essência da alma com a própria essência divina é invariável, não muda, não se afeta, não tem altos e baixos, lá está sempre presente. Prossegue o Rebbe nos diz, Kesher ze shel hayechida im hayachid, essa ligação dessa essência da alma chamada Yehidah única, com o Deus único, que se refere à essência mais elevada do divino, Tamun Amok Benishmato Shel Kol Yehudi, isso está presente de forma muito profunda na nossa alma, Be'av Sheinu Murgash Begalui Mitzad Atzmo, mesmo que às vezes espontaneamente no nosso dia a dia isso não se revele, não se manifeste, a gente não perceba isso, Lamrot Zot, mesmo assim, Yesh Bekocho Leashpia Al Kochot HaNefesh, esse elemento é tão poderoso que ele pode impactar todos os aspectos efetivos do funcionamento da nossa alma, ou seja, impactar o nosso intelecto, impactar as nossas emoções, o nosso pensamento, a nossa fala, a nossa ação, ad lepeulot masiot begashmiut aguf, afetando
impactando positivamente até as ações práticas que nós fazemos com o nosso corpo físico. Ou seja, ou seja, por mais que esse nível é um nível muito elevado e transcendental, o Yehudi tem o poder de trazê-lo à tona, de revelá-lo, de manifestá-lo nesse mundo físico prático, na nossa vida prática no dia a dia. Tirando isso de forma latente do potencial e trazendo isso para a prática, para a vida prática, não é? Aqui nesse mundo, tirando isso da ocultação, trazendo a revelação. Ou seja, que todo Yehudi tem o poder, especialmente em Yom Kippur, de trazer à tona, de revelar a sua ligação intrínseca com a essência divina. Isso não só de forma vaga, ou de forma abstrata, ou como um espasmo espiritual, não, de forma consistente, duradoura, a tal ponto que essa ligação efetue, traga resultados, ta'ir, vetakif, et kol metziut adam, envolvendo, iluminando toda a vida e toda a existência da pessoa em todos os aspectos das suas atividades, etc. Continua, o Rebbe nos diz que quando a pessoa consegue revelar com o seu trabalho, com o seu esforço espiritual, esse nível mais elevado da alma, que se manifesta no Yom Kippur, etc., e ele faz com que esse nível acabe permeando todos os poderes da sua alma, o poder da vontade, o poder do prazer, o poder do intelecto, o poder das emoções e assim por diante. De forma que ele até conduza isso até a ação prática. Ou seja, esse poder espiritual, ele é elevadíssimo, mas não é porque ele é elevadíssimo que ele permanece lá em cima de forma abstrata, por assim dizer. Não, por ser tão elevado, ele pode chegar e descer até os pontos mais inferiores e afetar e impactar até o mundo físico e material também. Isso significa atrair o Yahid, o único, Deus único de si, fazendo alusão à essência de Deus, trazendo isso para dentro do mundo físico terrestre, para o nosso mundo inferior. E com isso nós estamos cumprindo o propósito da criação, de fazer para Deus, uma morada aqui nesse mundo, nesse plano inferior. Ou seja, isso a gente consegue quando a essência da nossa alma atrai e faz com que se manifeste a essência de Deus na nossa vida do dia a dia, no nosso mundo prático, aqui e agora, no plano terrestre, no campo físico e material. Com isso a gente faz com que a divindade se faça sentir aqui nesse mundo, na nossa vida. Zoe Avodah Miyuchedet Shalom Kippurim, diz o Rebbe, esse é o nosso serviço espiritual, esse é o trabalho, essa é a missão do Yom Kippur. Avodat Idgalut Yechidash Benefesh. A gente permitir e estimular que se revele a parte mais profunda do nosso ser, aquilo que há de melhor dentro de nós, a parte mais elevada da nossa alma, Yechidash Benefesh, essa parte única da alma. Para isso a gente se esvazia, deixa de lado a comida, a bebida, se esvazia do físico, do material, e etc. Deixa o trabalho de lado, deixa as atividades, etc. Permanece na sinagoga, se eleva, se concentra nas orações, desperta os sentimentos, etc. Tudo isso para trazer à tona esse lado elevado, esse lado elevadíssimo que existe da nossa alma, que às vezes está dormente no decorrer do ano. Mas no dia de Yom Kippur, o nosso trabalho é revelar, trazer isso à tona, de forma que permeie toda a nossa vida. A ponto de se perceber que esse Yehudi, essa pessoa, é uma pessoa que está unificada com Deus. Uma pessoa que anda com Deus, que está com Hashem. Nitzotz Boré, uma faísca do Criador está dentro dela. E com isso a gente traz a revelação divina para esse mundo físico, em qualquer época e qualquer lugar. Vai concluindo o Rebbe nos dizendo, em termos práticos, na verdade, o serviço espiritual do Yom Kippur é chegar a um nível de tshuvah superior. Conforme a gente explicou na terceira parte do Tânia, um nível muito elevado de tshuvah, que limpa tudo, perdoa tudo, e mais do que isso, é uma reunificação com a essência divina, e no dia do Yom Kippur,
o objetivo é chegar a essa tshuva em nível superior, que não é apenas uma tshuva para se redimir de pecados, é uma tshuva para restituir à nossa alma a mesma espiritualidade que ela tinha antes de descer para esse corpo físico no mundo material. O ponto mais elevado nessa tshuva ilá, porque na realidade o Rebbe fala que essa tshuva de Yom Kippur vem depois de toda a tshuva que fizemos durante o mês inteiro de Elul, e depois do trabalho de tshuva de todos os dias de Slichot, e também depois da tshuva ilá. Em Rosh Hashanah já se cultiva essa tshuva em nível superior. E os 10 dias de tshuva, portanto, em Yom Kippur, a gente tem o potencial, a habilidade, e isso a gente deve explorar ao máximo, esgotar, de chegar à tshuva mais elevada. A tshuva zui, aqui o mais importante é anotar, que essa tshuva em nível mais elevada, einalchet, não é apenas uma penitência por pecados, arrependimento ou remorso, bibchinat ve'aruach tashuv el Elokim asher netanah, que se trata de uma tshuva mais elevada, retorno da alma à sua origem, fazer a alma, a nossa espiritualidade, voltar ao mesmo nível que ela se encontrava antes de vir a esse mundo, dveikuta neshama beshorshal mekorah, reestabelecer o vínculo e todo o contato profundo da nossa alma com sua fonte, origem, com sua raiz, zoi avodat tshuva shel Yom Kippurim. Esse é o nosso serviço, esse é o nosso objetivo, isso é o que pode ocorrer e ocorre no dia de Yom Kippur, veinaset dafka mitoch ta'anug besimcha rabah. Por isso também se entende que esse tipo de tshuva é feito com grande prazer, com grande regozijo e com uma alegria muito intensa. Assim dizem os tratados de tshuva, porque quem entende já o que se trata, essa tshuva tão elevada, tão maravilhosa, a revelação dessa parte tão elevada e sublime da alma, essa reunificação com a própria essência divina, com tudo que isso implica, isso é uma coisa maravilhosa. Giluya Yehidash B'Yom Kippurim, essa revelação desse nível especial no dia de Yom Kippur, isso é muito importante, enfatiza o Rebbe, Eino Iru Achad Pe'ami B'Shana. Isso não é uma vacina única que acontece uma vez por ano, ela que fiche nemar besima parashá, mas como é dito na própria escritura bíblica, não é? No final da parashá, que nós lemos Yom Kippur, Achad Bashana, um dia único no ano, é único, mas a grandeza única desse dia a gente tem que estender para todo o ano, por todo o ano. Trazer o Achad, o único, Bashaná, dentro do ano todo, em todas as nossas atividades. O dia de Yom Kippur tem que ser um dia que deixa uma marca positiva, um impacto positivo em tudo que vamos fazer no decorrer do ano inteiro que está se iniciando. Ou seja, que esse nível elevado que nós atingimos Yom Kippur, ele precisa produzir um efeito durante todos os dias do ano. Que o Yehudi esteja nessa situação, nesse status quo de conexão, de unificação com Deus, com o Criador, durante todos os dias do ano. Ou seja, que a profundeza do seu coração, a essência do seu coração, brilhe, ilumine de forma revelada e presente dentro de si, que estejam presentes na vida da pessoa, Torah e mitzvot, não de uma forma forçosa, como uma carga, como um jugo, etc. Não, que ele saiba ter o prazer, a alegria, que ele perceba que essa conexão com o Criador que ele revela no dia de Yom Kippur seja seja o prazer, o desejo profundo da pessoa, a sua vontade mais íntima. Então nós queremos concluir desejando a todos um bom jejum. O que significa um bom jejum? Não só que passe fácil, não tenha fome. Um bom jejum é um bom aproveitamento do dia do Yom Kippur. Que esse dia tão poderoso, esse dia tão elevado, que a gente não desperdice nada desse dia, aproveite todo o seu potencial ao máximo e atraia todas as bênçãos, que a gente obtenha esse Gmar Hatimat Tová, que de fato terminemos de ser selados e carimbados para o livro da vida, uma boa vida, com muita saúde, com alegrias, com nachat, satisfação, com prazer, orgulho de nossos filhos, familiares, com paz, paz conjugal, paz familiar,
paz de espírito, paz consigo mesmo, paz no mundo, na humanidade, que tenhamos parnassá, sustento de forma farta e abundante, que Deus preencha os bons desejos do coração de todos, que Deus, Ele aceite de bom grado a nossa tchuvá, nosso arrependimento, nosso retorno, que a gente sinta prazer e alegria em fazer o bem, em ajudar o próximo, em cumprir as mitzvot, que a gente cumpra a finalidade, a missão da nossa alma, para a qual nós viemos aqui, que nós possamos sentir todo o significado da nossa vida, cumprindo essa missão espiritual, promovendo o bem, nos tornando pessoas melhores, tornando o mundo um lugar melhor para se viver, e que muito em breve a gente já possa estar comemorando e celebrando, quem sabe ainda esse ano, o Yom Kippur, no Beit HaMikdash, no terceiro templo sagrado, onde a gente possa não só ler o texto que descreve o serviço do Kohen Gadol, mas que a gente já possa, na prática, presenciar e ver o Kohen Gadol executando todo esse serviço. Um Shana Tová a todos vocês, um Gumar Hatimah Tová, e somente boas notícias. Até a próxima, se Deus quiser. Shana